Hoje é o João Martins que está aqui na bancada do Rádio Revista Cidade para conversar com o Dirley Silva, com o Valdomiro da Mota, o Rodrigo Santos. João Martins, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem, João? Dirley, bom dia Valdomiro, Rodrigo, a todos os ouvintes da Rádio Cidade, aqueles assíduos, né, que sempre estão acompanhando o programa Rádio Revista Cidade. Minha satisfação mais uma vez estar aqui à disposição de vocês para esclarecimentos e também falar um pouquinho sobre o nosso futuro. Tá trabalhando bastante, a gente acompanha aí pela rede social, tá fazendo, aliás, todos estão trabalhando, né, João? Tem que trabalhar, né? Mas você tá até de bike, eu vi você pedalando aí. Não, Dirley, eu acho que a gente que tem a ambição, que tem o intuito, o desejo de ser uma pessoa pública, nada mais normal e certo de nós estarmos no meio da população, porque é lá que a gente ouve as reivindicações, as dificuldades, os anseios, né? Então eu, desde que acabou a eleição de prefeito lá em 2024, onde não tive o êxito de ser vitorioso, mas tive o êxito de ter recebido 19.691 votos de confiança da população brusquense, quase um terço dos eleitores, né? Naquela eleição eu pregava de que a política não pode ser feita no ar-condicionado, a política não pode ser feita dentro de uma sala, a política tem que ser feita ao lado do povo, da população, da comunidade, no bairro, ouvindo, para de fato você saber a reivindicação, poder levar isso para frente e fazer acontecer. É assim que se faz política. Política boa se faz assim, essa é a política que você faz para servir. A outra do ar-condicionado é aquela que você vai para se servir dela, essa para mim não funciona. Então lá eu pregava isso. Só que muitas vezes você pregar no discurso é uma coisa simples, é uma coisa fácil. O difícil é você pregar na prática. E eu, por mais que não tenha ganhado a eleição, por mais que eu não tenha tido nenhum cargo público, eu continuei fazendo exatamente aquilo lá que eu me propus a fazer dentro da eleição. Então, desde lá até cá, eu continuo semanalmente, diariamente, me colocando à disposição das pessoas, ajudando como posso, ouvindo, falando, orientando e sempre estando do lado da população, porque eu vejo que a política, se não for para colocar as pessoas em primeiro lugar, ela de nada vale. Muito bem, eu vou fazer a primeira colocação para você aí, que a gente já aqui fora do ar já mais ou menos levantou, né? João Martins é pré-candidato a deputado estadual, é pré-candidato a federal, e você se mantém no PSD ou pode acontecer alguma transferência até esse prazo do dia 3 de abril, João? O Dirley, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me pautei muito numa situação, não questão partidária. Eu vejo que o problema da política no Brasil se chama partido político. De A a Z você vai encontrar problema em todos eles, em todas as esferas. Desde a questão de presidente de cada partido a nível nacional, por exemplo, eu particularmente não sou fã do presidente nacional do meu partido, não gosto dele, do Gilberto Kassab, não é um cara que eu sigo, não é um cara que eu me espelho e não faz a política da forma como eu acho que tem que fazer. Mas os outros partidos eu encontro pessoas semelhantes a eles. Tu veja, do PL, o Valdemar da Costa Neto foi preso no mensalão junto com o Lula, né? No mensalão do Lula. Então, eu vejo que a gente tem que partir para olhar pessoas e não partidos. Então, eu sou um cara que eu não fico mudando de partido para lá e para cá conforme a conveniência da onda, né? Quem vai em onda é surfista. Eu não, eu tô aqui para praticar política pública de qualidade para fazer o bem para a população. Então, não sendo um partido de esquerda, de centro para direita, eu me encaixo em todos eles. A bandeira da direita é uma bandeira que eu defendo desde 2013, quando começou o movimento Rua Dilma. Eu tenho uma foto, um registro na frente da prefeitura municipal, quando lá eu já estava nesse movimento de direita, lutando para que a Dilma sofresse um impeachment que veio se concretizar em 2016. Então, eu não é por partido político. A minha ideologia, a minha personalidade fala por si só. Não preciso estar atrás de uma sigla para dizer quem eu sou. Em relação a deputado federal ou estadual, nesse momento sou pré-candidato a deputado federal. A minha ideia, né, a não ser que aconteça alguma coisa muito drástica pela frente, né, para sair dessa ideia, mas a ideia é continuar como candidato a deputado federal, nesse momento pré-candidato e depois candidato. Em relação ao partido, eu devo seguir no PSD, não devo sair não está na minha linha de raciocínio essa mudança de partido, a não ser que, claro, amanhã o partido se extingua, não existe mais, não vai ter uma candidatura a governador, não vai ter uma estrutura, a gente tem que procurar uma outra alternativa ou continuar ali mesmo, mas sem essa estrutura, né, maior de política. Então eu acho que continuo no PSD e a minha pré-candidatura é deputado federal, sim. Você coloca, eu acho que continua no PSD. O que poderia fazer você a mudar? Porque a gente sabe que tem outros partidos que você é uma pessoa que está num momento politicamente falando muito bom. Até eu já ouvi assim que você não foi derrotado na eleição para prefeito, você não venceu ali pela questão numérica, mas que você continua, como você mesmo coloca aí na rua, e o teu nome é um dos nomes hoje muito bem cotados para qualquer eleição aqui. O que faria você hoje sair do PSD e migrar para outro partido? Não, assim, quer ver, Valdomiro? A gente tem que ser muito, muito honesto com a população e nas nossas palavras, porque eu sempre digo, a população merece saber sempre a verdade. A gente nunca pode ficar em cima do muro. Me foi apresentado um projeto do PSD com candidatura do João Rodrigues ao governo do estado, certo?
e que ele seria o candidato a governador. Até o momento, dentro do partido, todo mundo mantém essa posição de que o João Rodrigues vai ser candidato a governo do Estado. O João Rodrigues sendo candidato a governo do Estado, eu, João, estarei sendo candidato a deputado federal pelo PSD, certo? Então, por que eu acho? Porque eu acho que ele vai continuar na candidatura dele. Se ele abrir mão da candidatura dele, aí eu vou ter que reavaliar a situação, reavaliar o cenário e ver quais são as melhores opções. Mas eu sempre digo o seguinte, aqui em Santa Catarina, nós estamos numa situação tão confortável, tão boa, porque o governador Jorginho Melo faz um excelente trabalho. Na minha opinião, pode ter um defeito ou outro, sim, mas não tem como não dizer que não é um governo exitoso. Com toda certeza é. Então você nunca vai ver eu falar mal do governador Jorginho Melo, até porque se não houvesse o João Rodrigues nessa disputa, eu votaria no Jorginho Melo. A minha questão de votar no João é porque eu acho que ele pode entregar ainda um pouco mais do que o Jorginho já vem entregando, mas não pelo fato de Jorginho não estar fazendo um bom governo. Eu respeito o governador, acho que ele presta um excelente serviço para a nossa sociedade, defende muito bem as nossas pautas e acho que muito contribuiu com o crescimento de Santa Catarina. A minha escolha pelo João Rodrigues, se for candidato a governador, é porque eu acho que ele tem todas essas qualidades que eu citei do Jorginho, mas eu acho que ele tem uma comunicação com o povo melhor, uma comunicação mais direta, e eu acho que ele pode entregar um pouco mais. Então, já imaginou, Rodrigo, você ser técnico de um time de futebol, chegar na final do campeonato e você poder escolher ou você bota Ronaldo ou Romário? Qualquer um que entrar, o time vai estar bem servido. Então, tenho certeza que qualquer um desses dois que for governador do estado, o nosso estado continuará com certeza muito bem representado. Mas aí na majoritária para presidente você vai trabalhar com Caiado? Não. É que nem eu falei, eu não sou um cara partidário. Meu partido é o povo. Meu partido é o que é bom para a população. E eu vejo que o governo Lula não está sendo bom para a população. Então eu não vou embarcar numa eleição a apoiar um candidato a presidente que não tem a chance de derrotar quem lá está. Hoje nós todos temos que ser sinceros. Por mais que possa ser que não seja assim, o desejo, um nome de consenso todo mundo, mas todo mundo sabe que a chance hoje, conforme a eleição se desenha, de derrotar o Lula na presidência é através do Flávio Bolsonaro. Certo? Eu fui um cara que eu sempre defendi o presidente Bolsonaro, estive em todas as manifestações de direita e o meu intuito é que nessa eleição eu vejo que nós temos que trabalhar pelo povo e o povo não vem sendo representado pelo governo federal, pelo governo Lula. Dessa maneira tem que mudar, tem que trocar gente. Quando não tá bom tem que trocar, tem que mudar. Chega desse negócio de deixar o cara ali, deixa o cara ali. Não, chega. A gente acorda, o trabalhador acorda cedo, dorme tarde todo dia, tendo que lutar para levar um Brasil pesado nas costas, carregar, pagando imposto, sofrendo, faltando política pública, saúde, educação, segurança pública. Chega, não tá bom, troca. E se o que entrar não tiver bom, troca de novo. Por isso, nessa eleição, o meu candidato a presidente é Flávio Bolsonaro, 22. Veja, eu tô no PSD, 55. O meu partido vai ter candidato a presidente. Sim. E eu não tô nem um pouco ligando para isso. Eu vou apoiar o Flávio Bolsonaro no 22 e acabou. E se o meu partido entender que eu faço errado, que pegue e que me tire, não tem problema nenhum. Agora, eu não vou mudar a minha forma de pensar, eu não vou mudar o meu posicionamento, eu não vou mudar a minha história, que sempre foi de autonomia, de liberdade, por conta de um direcionamento de partido. Que nem eu falei, o meu partido é o povo. Eu estou inserido num político que é necessário para eu poder disputar uma eleição. Ô, João, como é que você analisa essa situação que já está resolvida no PL, que não é o teu partido, mas já está resolvido no PL, em relação às candidaturas ao Senado? Em contrapartida, você tem aí também uma indefinição do João Rodrigues e inclusive esperando aí a chegada do Amin, do MDB, para fazer uma grande frente para derrotar o Jorginho. O que você pensa exatamente sobre, você já disse que definiu o seu posicionamento em relação ao governo se o João for candidato, também à presidência da República. E essa questão do Senado em Santa Catarina, que é uma decisão majoritária também. Tele, a questão do Senado, nós temos 2 vagas nessas eleições, né? E eu acho que nós temos que ter muito cuidado e muita cautela para que isso seja definido após nós termos todos os nomes apresentados à mesa. Nesse momento, nós não temos ainda as pré-candidaturas a Senado definidas. Tem aquela situação se o Amin vai ser candidato a senador ou não vai, certo? Se de fato vai se concluir aquilo que o Jorginho falou da Carol Detoni com o Carlos Bolsonaro, entendeu? Se vai ter algum outro candidato a senador aqui pelo PSD ou não vai ter. Então, acho que nessa questão do Senado, a gente tem que ter uma cautela muito grande para ver qual vai ser o direcionamento. Agora, uma coisa é certa. Vamos falar de serviço prestado por Santa Catarina. Caroline Detoni, 100%. Uma deputada federal exemplar, que em nenhum momento, depois de eleita, mudou a prosa, o discurso na tribuna do que fez durante a eleição, sempre seguiu com coerência sua linha de raciocínio. Da mesma maneira, nós também não podemos falar diferente do senador Espírito Amin. Por mais que seja um político com vários mandatos que está lá há tempo, uma coisa é certa. Quando a coisa apertou nessa questão do Alexandre de Moraes, na questão do 8 de janeiro, quem teve voz, quem teve coragem de lá dar cara a tapa e se posicionar firmemente,
Uma dessas pessoas foi, sem dúvida, o senador Espírito Amin. Então são dois, a Carol já como pré-candidata definida e o Espírito ainda vendo se vai ser candidato ou não, mas são duas pessoas que de fato representaram Santa Catarina, eu vejo pelo menos na maioria do anseio da nossa população, certo? E merecem todo o nosso respeito. De outro lado vem o Carlos Bolsonaro, um sobrenome muito forte, de um pai que devolveu não a Santa Catarina, mas ao Brasil inteiro, aquele sentimento do patriotismo que é tão gostoso sentir, que é tão bom a gente passar por uma rua e ver a bandeira do Brasil hasteada novamente, coisa que nós não vimos mais antigamente e hoje já passa a ser uma realidade novamente, que ainda é uma incógnita como é que será o trabalho dele por Santa Catarina. Então, eu nessa questão do Senado, eu vou esperar definir primeiro quem são realmente os pré-candidatos para tomar uma decisão, mas já de antemão que Carol Detone e Espírito Amin com certeza são duas pessoas que já contribuíram e contribuem muito com Santa Catarina. Muito bem. São as 8h16, 8h16. Ô João, você tem uma liderança aqui em Brusque que você ouve bastante, né? Que é o Ciro Marcial Rosa. Até que ponto ele pode influenciar aí nessa tua decisão relacionada a partido político, a definição de vaga na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados? De alguma forma você vai escutar o Ciro, você vai conversar com essa liderança que sempre foi o Ciro Rosa e que está de volta aí na cidade de Brusque? Dirley, a liderança que eu mais escuto é Deus. Quando com ela eu converso todo dia nas minhas orações. Depois, o segundo é a minha consciência, é com ela que eu durmo e eu acordo todos os dias da minha vida, é para ela que eu devo satisfação. Em relação ao Ciro, é um grande amigo, uma pessoa que eu respeito muito, que eu acho que contribuiu muito para nossa cidade. Claro que, como todo e qualquer governante, vão ter partes boas e partes que não foram tão boas, mas eu costumo dizer que a gente tem que colocar isso numa balança e ver como é que fica o superávit. Se deu superávit, tá bom. Se deu déficit, tá ruim. Eu acho que nas oportunidades que o Ciro teve de estar à frente da nossa cidade, ele muito contribuiu com o Brusque. Acho que é inegável as obras que ele fez, porque ainda hoje, de passar tanto tempo, ainda fazem diferença, né, no dia a dia da nossa cidade e são até as maiores feitas até hoje que nosso município. Então, é um cara que eu converso muito. Na eleição de prefeito, como candidato de prefeito, eu tive o apoio dele. Ele deixou uma coisa bem clara: olha, João, se tu quiser ser candidato, você pode ser candidato. Você vai ter o meu apoio, eu gosto de ti, eu confio em ti, eu vejo que você é uma pessoa boa, um jovem com entusiasmo de fazer diferença, de levar o bem para a população, mas saiba que eu tenho os meus compromissos particulares, meus afazeres, então eu não vou participar da administração pública. Então, antes de você ser candidato, saiba que se você acha que eu vou contigo, eu não irei. Terás o meu apoio, meu telefone vai estar 24 horas à tua disposição se tu quiser ter uma dúvida, se aconselhar de alguma maneira, certo? Mas eu entrar para dentro do Poder Municipal contigo, eu não irei. Então essa minha conversa seria muito tranquila, eu tenho a liberdade de fazer aquilo que eu bem entender, eu não tenho amarra política com ninguém, mas tenho no Ciro uma pessoa que eu acho que na questão de obra, de como fazer a cidade se desenvolver, na visão de planejar o futuro, eu vejo ele um cara com muita capacidade, é um amigo que eu tenho e com certeza a gente conversa frequentemente, né? Tenho certeza que vou contar novamente com o apoio dele e a gente vai seguindo o caminho, mas ele em nenhum momento, isso eu não posso falar, em nenhum momento ele me falou: não, você vai ter que ficar nesse partido, você vai fazer isso ou fazer aquilo, até porque se fosse dessa maneira eu seria um marionete, eu não sou. Eu fui candidato a prefeito, sou pré-candidato a deputado federal porque eu tenho personalidade, tenho capacidade e consigo muito bem entender quais são os anseios da nossa população. Você construiu uma pré-campanha para deputado federal, a gente sabe que uma campanha que ela tem que ganhar um corpo bastante grande, né? Não só aqui na cidade, são características completamente diferentes. Aí vem a pergunta: como é que está a sua campanha fora de Brusque, na região? Essa capilaridade Médio Vale, no litoral, Vale do Rio Tijucas, como é que você está construindo essa pré-campanha fora aqui da cidade? Rodrigo, essa é uma pergunta muito importante porque a gente tem que entender que para alguém se eleger deputado estadual, federal, principalmente federal, não adianta fazer voto somente em casa. Tem que buscar os votos fora, senão você não vai chegar lá, entendeu? E aí muitas vezes também a sociedade acaba perdendo o voto e não tendo representante aqui. Eu tenho andado muito pela nossa região, Brusque, Guabiruba, Botuverá, Nova Trento, Gaspar, São João Batista, Tijucas, Balneário Camboriú, são cidades que eu estou com uma estrutura boa, montada, já trabalhando na pré-candidatura a deputado federal. E isso, o melhor tudo é o seguinte: quando você trabalha, você faz o planejamento, você planta.
E depois, quando você volta na semana passada, você viu que aquela semente começou a dar fruto. Então você começa a perceber que naqueles lugares que você volta a passar novamente, que as pessoas já te conhecem, que as pessoas te mandam mensagem pela rede social, que as pessoas te chamam pelo nome. Você começa a ver pessoas tipo assim, tô aqui na cidade de Guabiruba, tem um amigo aqui que manda um abraço pra ti, te manda uma foto com o vídeo. Então assim, nessa nossa região eu venho muito forte. Lá no oeste, por exemplo, nós estamos com 44 cidades lá no oeste já fazendo a nossa pré-candidatura a deputado federal também. Então foi montada uma estrutura lá com 44 cidades que não tem candidatos nessas cidades, certo? E nós montamos uma base, uma estrutura lá para justamente poder engordar essa pré-candidatura para que no futuro, quando ela se torne uma candidatura, ela seja não só uma candidatura que seja boa para o povo, mas que ela seja viável de eleição, que ela seja viável de vitória, para que o recurso comece a vir para nossa mão e a gente possa fazer a destinação das emendas parlamentares depois dos recursos que é suado do trabalhador através do imposto, para voltar para nossa cidade, para voltar para a região, para voltar para essas cidades que realmente necessitam de uma melhor atenção do deputado que está lá eleito para representar o povo. Dentro desse cálculo, que eleição é cálculo, é matemática pura, você vê mais viável uma candidatura federal do que estadual? Dentro da situação que você está momentaneamente. Valdomiro, assim, eu vejo que as duas eleições, elas são eleições difíceis. Claro que a eleição de deputado estadual, você precisa obter menos votos para ser eleito. Mas em contrapartida, você acaba disputando com um número maior de candidatos. Eu tenho por uma bandeira sempre lutar contra essa questão do fato de como o Lula vem tocando o nosso Brasil. E eu, como deputado estadual, nada poderia fazer. Né? Então, eu preferi enfrentar uma eleição mais difícil, uma eleição mais dura, mas para que de fato eu possa estar lá em Brasília para representar a nossa população, o nosso povo e falar muita coisa que muitas pessoas aqui têm vontade de falar, mas vejo não tem oportunidade. Então, como ser deputado é o legislativo, é representar a população, eu quero estar lá para ser esse representante, para dar voz a essas pessoas e levar os nossos anseios. E na eleição aqui, por exemplo, em Brusque, nós temos hoje uma série de candidaturas a deputado estadual, o que eu acho que acaba dificultando o processo. Se eu entrasse com o capital político que hoje a gente adquiriu por conta da última eleição nessa disputa, aí mesmo que eu acho que ia estar tudo tumultuado e a nossa cidade não teria a chance de ter um representante, né? Quem sabe comigo fora da disputa de estadual, se vai ter menos divisão de votos e nós vamos ter, né, um representante daqui para poder representar a nossa região, entende? Então por isso que eu escolhi o caminho da pré-candidatura a deputado federal. Agora, baseado nessa tua fala e na pergunta do Valdomiro, né, fica muito claro que o perfil político de Santa Catarina, que é um perfil de direita, né, de centro-direita, muito mais para a direita até que para o próprio centro, é possível analisar, João, que os teus adversários não estão na esquerda, mas sim na própria direita? Não, eu vejo que a questão de adversário, eu acho que é uma palavra um pouco forte. Eu vejo que, na verdade, quem ganha a disputa não é minha com o Pirola ou minha com o Danilo Visconti. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que a minha disputa é em poder passar para a população a situação de quem eu sou, de quem é o João, do que o João pode oferecer, certo? Que o João não é mais um do mesmo, que o João é uma pessoa que hoje tem uma vida estabilizada na iniciativa privada, que não depende da política como pessoa, mas que ele aceitou servir através da política para representar a nossa população, para trazer desenvolvimento, para trazer infraestrutura, para trazer política pública de qualidade, para poder auxiliar nessa questão, entende? Então eu vejo que o principal ponto não é ficar debatendo com um candidato aqui, o candidato lá. O principal ponto é chegar perto da pessoa e na casa dela e mostrar assim, olha, qual que é a dificuldade que hoje vocês têm aqui na região de vocês? Ah, não, nós temos uma dificuldade que o nosso acesso, nós não temos ligação entre cidades, o desenvolvimento aqui não está acontecendo porque falta a ligação, por exemplo, de Vidal Ramos com o Botuverá, sabe, está faltando isso, não, então vamos lá, vamos representar, vamos falar, vamos cobrar, vamos fazer que isso aconteça. A principal diferença é você conseguir levar para as pessoas que você não é político por ser. Você é político para representar ela. Você é político para trazer política pública de qualidade para ela. Você é político para ouvir ela. Eu já venho fazendo isso sem cargo. Imagina com cargo. De verdade, assim, tem gente que pergunta se eu sou prefeito. Porque me vê diariamente, constantemente na rua. Eu tenho mensagem assim, eu fui viajar agora em janeiro. Eu tive tirando férias em janeiro na Itália, estava com a minha esposa esquiando, e uma pessoa mandou uma mensagem assim para mim: ah, bonito, tu aí esquiando na neve, curtindo com a família, a nossa cidade cheia de buraco. Eu falei, tá, mas tu queres que eu faça o quê? Vai arrumar o buraco, tu não és o prefeito? Eu falei, eu não sou o prefeito. Mas por que as pessoas têm, algumas dessas pessoas, claro, não muitas, né? Mas tem exceção, porque elas me veem diariamente na rua. Então elas veem que a gente tá fazendo o papel de representar essas pessoas. Elas começam a dizer, poxa, o cara tá aqui ouvindo, o cara tá buscando uma solução, e muitas vezes a gente nem tem como resolver. Mas assim, sabe de lei, eu vou dizer pra ti por experiência própria.
Tem pessoas que nem querem que seja resolvido o problema, mas querem que tu tenhas a humildade na casa delas, olhar no olho delas e ouvi-las. Elas precisam ser representadas, elas precisam ser escutadas. As pessoas estão deixando de lado. A política não está mais sendo pelas pessoas, está sendo por política. E quando a política passa por política e não por pessoas, tudo perde sentido. Nada mais vale a pena. E é essa situação que eu tenho trazido de diferença para muitos outros. Olha, eu estou aqui porque eu quero te ajudar, eu não estou aqui para me servir disso, eu estou aqui para servir através disso. Você falou agora na tua penúltima resposta sobre essa questão de ser uma campanha para federal e não sair do cenário estadual aqui na região, mas me forçou uma pergunta: você não vai fazer dobradinha com nenhum candidato estadual aqui em Brusque? Rodrigo, eu vejo que a gente tem que esperar que a eleição aconteça, que os candidatos comecem a mostrar de fato quem vai ter condições de representar no fato de ganhar a eleição e depois também representar bem a nossa população. Eu acho que ainda é muito cedo para se fazer isso. Eu vou dizer para você, não é por apoio que eu vou afiançar o nome de alguém, porque quando eu falo, não, quem gosta de mim, quem confia em mim pode votar nessa pessoa que eu garanto, eu não faço isso por política. Eu não vou botar o nome de ninguém simplesmente por política, e daí a pessoa vai me devolver os votos de volta e aí eu vou ganhar politicamente com isso. Não, eu não estou na política por mim. Eu estou por nós todos, é pela nossa sociedade, é pelo nosso povo. Então, eu só vou ter um movimento desse, de pedir voto publicamente para alguém, aqui ou ali, certo? Se realmente eu ver que essa pessoa, primeiro, ela é uma pessoa boa, e segundo, se ela vai ter a capacidade de eleição. Ô João, se fosse para definir uma bandeira aí para a tua campanha, a gente sabe que todo deputado federal, estadual, ele é um legislador, ele vai lá para analisar leis e fiscalizar governo, mas obviamente que nós temos aí as emendas, e já foi dito aqui por vários pré-candidatos que a importância de um representante, seja na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa, é o fato de se buscar emendas, sendo Brusque, Guabiruba, Botuverá, principalmente essa região aqui de Nova Trento, São João do Vale do Rio Tijucas também, que seriam beneficiadas, né? Fosse para definir uma bandeira na tua campanha, que bandeira você definiria, que você entende que a nossa região precisaria muito fortemente, tendo um representante na Câmara dos Deputados? Odilei, veja bem, essa é uma outra situação que a nossa população, o eleitor, ela tem que ter um cuidado muito grande. Para se eleger um deputado federal hoje, a gente precisa alcançar de 50 a 55 mil votos no mínimo, que é o coeficiente do 20%, senão você não é eleito. E a verba que tem das emendas parlamentares, entre as impositivas e a sobra de bancada, dá de 40 a 70 milhões de reais por ano. Então é muito recurso que a pessoa eleita vai ter para destinar. Por isso é importante a nossa região não perder essa oportunidade de ter um deputado federal para poder fazer com que esse recurso chegue aqui na nossa região. Veja bem, hoje é inegável que o maior patrimônio de toda e qualquer pessoa é a saúde, certo? E é inegável que as nossas famílias, as pessoas estão passando um aperto, sofrendo em fila de saúde. A gente não pode imaginar que hoje quantas pessoas me procuram, pô João, eu estou há 2, 3 anos fazendo uma cirurgia no meu joelho, eu estou há 2, 3 anos para fazer tal cirurgia, o meu exame de sangue está 5, 6 meses e não saiu, eu estou na fila de espera, falta o remédio, falta não sei o quê. Você vê, por exemplo, agora aquele caso da Emília Maria, né? A gente teve que usar a situação do Hemosc para poder fazer o exame de compatibilidade para achar o doador de medula óssea para ela, certo? Todos nós tínhamos nos deslocado aqui até Blumenau. Então você veja, quando você encontra uma pessoa que está disposta a fazer o bem, é obrigação do poder público facilitar para que isso seja feito. Mas não, nós queríamos aqui fazer o exame de compatibilidade para poder salvar a vida daquela menina, a pessoa tinha que pegar, se deslocar daqui até Blumenau, certo? Por quê? Porque não tem um aqui na nossa região, Brusque, Guabiruba, Botuverá, não tem. Entendeu? Então é preciso ter. Então eu vejo que a bandeira da saúde é a principal que eu vou batalhar, que eu vou destinar recursos, até porque eu sei, por exemplo, o Hospital da Zambuja, vamos lá. Teve até o momento 2 campanhas de arrecadações que somaram 10 milhões de reais para o Zambuja. Eu sei porque eu doei 200 mil. Em cada campanha eu doei 100 mil reais, e é por isso que a infraestrutura do Hospital da Zambuja foi sendo construída, a infraestrutura foi melhorando, e hoje a oncologia é uma realidade. A oncologia não seria uma realidade apenas por uma habilitação. Para essa habilitação acontecer, tinha que ter havido os investimentos de estrutura, de infraestrutura para melhorar, para poder ser uma realidade. Então é que eu digo, essa questão da oncologia, por exemplo, que veio o governo federal e habilitou, e depois veio o governo... Gente,
Essa conquista não é de político nenhum. Essa conquista é do nosso povo que acorda cedo, dorme tarde todo dia, carrega um Brasil pesado nas costas, paga muito imposto e não tinha esse serviço aqui que é um direito nosso. Então a gente não tem que falar obrigado pra ninguém. A gente só tem que dizer, parabéns por terem feito justiça. Se nós temos que parabenizar alguém, se nós temos que falar obrigado pra alguém, é pro nosso povo. A nossa região merece. A nossa região é diferente de todas elas, do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Aqui a gente acorda cedo, a gente trabalha, a gente é honesto, a gente faz por merecer. As pessoas aqui são bem recepcionadas e é por isso que hoje Santa Catarina é o estado que mais recebe migrantes de todo o Brasil. Porque o nosso povo é um povo bom, o nosso estado é um estado acolhedor e a gente merece ter pelo menos um pouco de volta daquilo tudo que a gente contribui com Brasília, tá? Mas então, respondendo a tua pergunta, minha principal bandeira vai ser saúde, educação e segurança pública. E claro, como empresário que sou, a questão do desenvolvimento econômico, mas o desenvolvimento econômico também está baseado nesses pilares: educação, saúde e segurança. Se você não tiver isso, você nunca vai ter o desenvolvimento econômico. João, você fala com muita convicção em relação à representatividade que nós não temos hoje. Em consolidando a tua candidatura, você sendo eleito, você cumpre os 4 anos ou você sai daqui a 2 anos para ser candidato a prefeito? Pergunta boa, Valdamiro. Vamos lá. É o seguinte, eu acho que a pessoa, quando eleita, ela tem que ter a responsabilidade de cumprir o cargo dela, certo? A qual ela foi eleita, a qual a população confiou nela o voto. Por isso, nesse momento, eu entendo que pessoas que estão ocupando o cargo deveriam cumprir o seu mandato até o final. O que acontece? A questão de ser prefeito da cidade de Brusque sempre foi um sonho da minha vida, certo? E eu sei que em algum momento, se Deus me abençoar com saúde e as pessoas com a oportunidade, eu vou exercer esse mandato. Mas eu vejo, se eleito deputado federal, a gente tem que cumprir o nosso mandato e ficar até o final. Mas eu não sou de fugir da rinha. Eu não sou de fugir da responsabilidade. Quem vai mandar em mim é quem me colocou lá. Quem me colocou lá? O povo. Se chegar daqui a 2 anos, certo? E o mesmo povo, através de pesquisas, através de discurso, assim, olha, João, tu és eleito deputado federal, mas nós queremos que seja o prefeito, nós precisamos de ti aqui na prefeitura. Vemos e convenhamos, a vida lá é muito mais tranquila do que a vida de um prefeito. Porque o prefeito é o buraco, é a saúde, é a infraestrutura, a cobrança é muito maior, certo? Para mim seria muito mais conveniente, se não tivesse esse sangue na veia que pulsa forte aqui, falar, não, eu vou ficar por aqui. A minha intenção é ser eleito, cumprir os 4 anos e numa próxima oportunidade voltar de Brasília para ser candidato a prefeito. Agora, se nós chegarmos faltando 6 meses para as eleições de 28 e a maioria da população dos clientes fala, não, João, a gente te quer como candidato a prefeito, eu vou ter que respeitar a maioria da vontade da população. Eu vou ser eleito com o voto do povo e só interrompo meu mandato se for pela vontade do povo. Eu entrei na política não por mim, eu entrei por nós. Então essa decisão nunca será do João sozinho. Essa decisão será das pessoas que elegeram o João. Você falou aí sobre segurança pública, né? Nós temos aqui na Rádio Cidade, eu penso que você acompanha aí todo o noticiário local, nós estamos percebendo um aumento da violência na nossa cidade e na nossa região. O hábito de dizer que Brusque é uma das cidades mais seguras do Brasil, de Santa Catarina, nós questionamos muitas vezes aqui, baseado no nosso noticiário de segurança pública, né? É uma coisa que você falou aí, educação, saúde e segurança, e claro, como empresário também, investimento em desenvolvimento econômico. Mas a segurança, você quando conversa com o cidadão, o que ele mais teme, o que ele mais se sente realmente problemático em relação ao dia a dia dele? É saúde, é educação, é segurança. Nós aqui temos esse olhar para isso. Estou falando uma sensação nossa, que nós não estamos assim tão seguros como se conta ali fora. E o pré-candidato, que como você mesmo mencionou há pouco, João, você está aí todos os dias na rua, conversando com a população, de todo o nível social, de toda a classe social, em todos os bairros. O que você sente da comunidade? Nelei, essa pergunta é importante e é por isso que eu digo que é importante a pessoa que quer ser pública, ela tá no meio da comunidade ouvindo as pessoas, porque ela escuta e aí quando ela tem vontade de fazer diferença, ela vai buscar informação. Então eu vou trazer um dado para você. Nossa cidade, quando tinha 120 mil habitantes, nós tínhamos 94 ou 96 policiais militares à disposição no batalhão. Hoje nós somos 160 mil habitantes e nós temos 88 policiais militares à disposição, ou seja, a nossa população aumentou em 40 mil habitantes e diminuiu em 6 o número de policiais militares. É por isso que muitas vezes começa a se passar essa sensação da falta de segurança, essa sensação de insegurança, porque nossa população aumentou e o nosso efetivo diminuiu. Você sabia, Delei, e eu fiquei sabendo isso também nessas conversas, nessas andanças que eu faço por aí, que isso eu confesso, eu não sabia. Os policiais militares hoje aqui de Santa Catarina, por exemplo, aqui em Brusque, ele tem a escala dele. Aí no final de semana ele é chamado porque vai ter o jogo, vai ter alguma coisa, então falta, ele tem que ir lá.
Tu acredita que ele não recebe hora extra para isso? Ele não recebe hora extra, cara. Ele não é pago por isso. Qual que é o trabalhador que faz hora extra que não recebe o pagamento disso? O policial militar não recebe. Sabe como é que ele é pago? É feita uma escala de horas. Então, na semana que vem, numa outra semana, num dia que ele teria que trabalhar durante a semana, eles dão uma folga para ele. Aí ele perde o convívio do final de semana com a família dele, certo? Para folgar durante a semana enquanto o filho está estudando e a mulher está trabalhando. Isso não é uma falta de valorização do policial militar? Eu, sinceramente, eu não sabia disso, soube disso essa semana, quando fui buscar informações, e até quero fazer um material sobre isso, porque eu acho uma falta de bom senso com os policiais militares, que já são tão sobrecarregados aqui em Brusque, nossa região, certo? E ainda acabam por cima trabalhando no final de semana e não recebendo por isso. Sinceramente, isso é isso que faz cada vez mais as pessoas terem a vontade de serem um profissional da segurança pública da nossa cidade. Então, assim, ó, a bandeira principal de lei é a saúde, é a que as pessoas mais reclamam, mas a questão da segurança está acontecendo de uma forma muito acelerada. Muitas pessoas têm tido medo dessa sensação de insegurança que estão passando, e alguma coisa de fato tem que ser feita. Só que assim, há quanto tempo, vamos lá, a gente escuta os políticos falar que vão a Brasília, que vão no governo do estado, porque isso é estadual, certo? Mas pode se ajudar com recurso federal para compra de equipamento, essas coisas todas, para dar à disposição da polícia, mas não é efetivo. Quanto tempo os políticos falam que vão falar com o governador, vão falar com o governo do estado, já passou 10 governadores com maior efetivo, e nós, ao invés de aumentar, nós só diminuímos. Então, ou seja, toda a vida as pessoas fazem o mesmo discurso, eles dão a mesma promessa e, consequentemente, a entrega é sempre a mesma, nenhuma. E a nossa população vai carecendo cada vez mais. Como é que pode uma cidade com 160 mil habitantes ter 80 e poucos policiais militares à disposição? Olha o sobrecarga que essas pessoas estão tendo. Olha quantas demandas recebe de ligações e não consegue atender. Na eleição de prefeito em 2024, eu falava da criação da Guarda Municipal Armada. E eu não falava disso porque eu queria encher a cidade de guarda. Não era isso. É por causa de uma necessidade do nosso povo. Era uma necessidade de tirar as coisas mais simples, mais pequenas serem resolvidas das costas dos policiais militares, para que eles tivessem tempo para poder atender todas as outras demandas, sem deixar ninguém sem atendimento, e também para tirar um pouco dessa sobrecarga deles. A Guarda Municipal Armada não foi feita. Hoje o nosso efetivo policial militar é pequeno e o nosso povo sente o quê? Sensação de insegurança. Então, tudo aquilo que a gente deixa de fazer, a gente consequentemente vai trazer uma realidade no futuro para a população. Muito bem, meu caro Valdomiro e Rodrigo Santos, algo mais aí? Satisfeito. Por enquanto, sim. Muito bem. João, muitíssimo obrigado. Dilei, eu que agradeço a você, ao Valdomiro, ao Rodrigo, a equipe da Rádio Cidade, aos ouvintes assíduos da Rádio Cidade, aqueles também nos acompanham pela primeira vez agora aqui, a oportunidade desse bate-papo, dessa conversa com vocês. Para mim sempre é uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui falando com você, porque falando com vocês aqui eu chego na casa de milhares de pessoas aqui de Brusque e da nossa região, que estão sempre ouvindo a Rádio Cidade, que é uma rádio tão querida, né, por toda a nossa população. Quero dizer para vocês que vou continuar fazendo exatamente o que estou fazendo, perto das pessoas, perto da população, me colocando à disposição nesse momento como pré-candidato a deputado federal, e tenho certeza que se no futuro eu tiver a oportunidade de representar a nossa região, farei com maestria, farei com muita responsabilidade, e todos nós teremos um futuro muito melhor pela frente. Um abraço a toda a população que nos acompanha aí. O Thiago Osório, lá da Uvel, tá mandando um abraço para você. Também o Renato, grande Renato. Teu irmão aí. Esse é fera. Renato mandando um abraço para ti aqui, né? Tá sempre te acompanhando. E o nosso querido amigo Hamilton Gamba também tá mandando um abraço aí para você. O Tafarel aqui também tá mandando um abraço, a Daniela aí, a Valéria também tá aqui, tá mandando um abraço aí pro João. Obrigado. Esse é o prazer, né? Essa é a coisa que mais dá prazer nós estarmos na política. Às vezes a gente cansa. Às vezes as dificuldades são muitas, a gente abdica a mão de muitas vezes estar perto da nossa família. Por exemplo, nesse momento a minha esposa está com os meus 2 filhos lá em Foz do Iguaçu passeando. E eu tô aqui, porque eu tenho as minhas obrigações, eu tenho os meus sonhos que eu quero lutar e que eu quero conquistar para representar a nossa população. Então, às vezes o cansaço bate na porta e a gente fala assim, mas será que vale a pena? Aí do nada vem uma pessoa que você não conhece, que você não tem contato, e manda mensagem, obrigado por ter passado aqui ontem, obrigado por ter feito aquela ação de Páscoa, meu filho foi em casa tão contente, tão feliz, há quanto tempo isso não acontecia? Aí, sem uma sobrecarga sem igual, você acorda no dia ainda mais disposto para poder ajudar as pessoas e fazer a diferença. Valeu, pessoal.